Vamos continuar analisando como fazer os filhos a integrarem os dois lados do cérebro? Como ajudá-los a tanto trabalhar o lado racional como o emocional? Vamos falar sobre isso? Continuando o nosso tema sobre integrar os dois lados do cérebro, como o livro O Cérebro de uma Criança, do autor Daniel Siegel e da Tina Brisson, conforme eles analisaram, nós temos um lado do cérebro que trabalha mais a razão e o outro trabalha mais a emoção. Claro que se trabalhar apenas a emoção, isso vai trazer prejuízos, porque as pessoas vão ter mais tendências a fazer as coisas de uma forma impulsiva, sem analisar bem a situação e muitas vezes trazendo problemas. E quando a pessoa só trabalha o lado racional, ela é muitas vezes fria, calculista e não consegue assim inteirar, ter relações com as outras pessoas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais tranquila. Por isso, os autores nos falam que temos que integrar os dois lados do cérebro. Para integrar esses dois lados do cérebro, nós precisamos entender que é possível fazermos tanto um lado quanto o outro trabalhar juntos. E para ajudarmos os nossos filhos a conectarem os dois lados do cérebro, precisamos mostrar para eles a forma correta de lidar com as situações, com os problemas que eles enfrentam no dia a dia. Uma forma de fazermos isso é tendo boas conversas com os filhos. Desde que eles são pequenos, desde criancinhas, bebezinhas, a gente sempre tem que estar conversando, criando uma relação ali de confiança, de empatia e mostrando para a criança que estamos ali para auxiliá-la a compreender as suas próprias emoções e os seus próprios sentimentos. Uma forma de ajudá-los a lidarem com as suas emoções, principalmente naquelas situações em que as emoções são mais estressantes, quando eles estão passando por algum momento de frustração, nós precisamos ajudá-los por mostrar empatia, mostrar que se interessa pelo problema, entender, mostrar que entende o que ela sente, que aquele problema realmente é chato, aquela situação realmente é desagradável, mas que ela pode usar aquela situação para entender como ela se sente, mas também fazer a resolução dos seus problemas. Evite tentar resolver pela criança. O correto é você estimulá-la a ter condições de resolver seus próprios problemas. Por exemplo, faça perguntas. O que você acha que você poderia fazer numa situação dessa? Como você acha que a gente pode resolver isso? Como você quer resolver isso? Então, o mais importante é perguntar e fazer a criança raciocinar e levando ela a entender qual seria a melhor maneira de resolver os seus conflitos. Vamos dar um exemplo no caso de irmãos. Às vezes, o irmãozinho menor mexeu nas coisas do irmão mais velho. E o irmão mais velho ficou bravo, brigou. Como resolver? Você pode dizer: eu sei que você está chateado do seu irmãozinho ter pego, ter mexido nas suas coisas, mas brigar, gritar ou bater não é a solução. Como você acha que poderia resolver este problema com seu irmão? Daí, espere que ele dê as opções, o que ele pretende fazer e como seria a melhor maneira de resolver sem brigas, sem discussões. Pense também na maneira quando seu filho fala com vocês, pais, de uma forma desrespeitosa. Você pode perguntar: será que não existe uma forma mais respeitosa de você falar sobre isso? Ou de você me perguntar sobre isso? Ou de você dizer sobre o que quer? Então pergunte, faça essas perguntas para que ele analise que a forma que ele está fazendo está errada e que ele pode mudar e falar de uma forma respeitosa com você. Mas também é importante que os adultos deem o exemplo. Não adianta nada se você grita, briga e reclama dentro de casa de uma forma desrespeitosa. Então mostre à criança como ela deve agir com o seu exemplo. Quando as crianças tendem a reclamar muito, a falar muito do lado que está trazendo problema, está trazendo frustrações a ela, leve ela a pensar
como resolver aqueles problemas e analisando também que existem outras coisas boas na vida dela. No seu livro, Daniel Siegel, ele sugere que façamos com as crianças a roda da consciência. Essa roda da consciência consiste numa roda, como se fosse uma roda de bicicleta, que no centro é o eixo. E nesse centro, o eixo somos nós, ou a criança. Então, coloca-se o nome da criança e ela vai listando qual é o problema que ela tem, qual é a dificuldade que ela está sentindo, mas ela precisa listar também quais são as coisas boas que acontecem na vida dela, quais são as potencialidades dela, quais são as coisas positivas em que ela pode se concentrar na vida dela. Muitas vezes, isso não é entendido nem por adultos. Muitos adultos têm dificuldade em analisar quais são realmente todo o panorama da situação. Porque na vida a gente sempre vai passar por frustrações, por problemas. Mas se nós não aprendermos a ter esse controle emocional, entender que existe a dificuldade, existe o que é difícil, existe aquilo que está nos preocupando, mas existem também coisas boas. Se nós não conseguimos ter essa educação emocional, aí vamos ter muitos problemas. A gente vai ter tendência à depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos. Mas se desde criança você estimula o seu filho a entender que todo o panorama da vida dele existem coisas boas, mais do que coisas negativas, você vai estar ajudando a ele a ter equilíbrio emocional. Tanto crianças, adolescentes, como adultos podem fazer esse exercício da roda da consciência. É só ela listar na roda da consciência para que ela entenda visualmente que existem coisas boas, que existem coisas positivas na vida dela. Então, faça esse exercício constantemente com a criança. Ajude-a sempre a entender que ela pode catalisar os problemas e deixá-los menores e potencializar os pontos positivos, as coisas boas, as qualidades que ela tem. Então, da próxima vez, tente fazer essa roda de consciência quando o seu filho mostrar ansiedade, mostrar tristeza ou mostrar chateações, quando ele muitas vezes está apenas passando por um problema ali, que não é uma coisa muito séria, mas nunca diga à criança que aquele problema dela não é nada. Ah, isso aí não é nada. Não, não diga isso. Sempre valide os sentimentos dela, fale que entende, que compreende e sempre ajude a resolver os problemas de uma forma tranquila, sem estresse, sem briga e sem discussões. E aí, o que você acha sobre isso? Deixe aqui nos seus comentários, dê também um like, que aí o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai recomendá-lo também para outras pessoas. E no próximo vídeo vamos falar mais como ajudar os nossos filhos a terem essa educação emocional equilibrada. Até lá! Tchau!